Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, sem demoras, né? Quem quiser e puder, abra sua Bíblia no Salmo de número 92, verso de número 12. Salmo de número 92, verso de número 12. Creio que seja um texto conhecido da maioria dos irmãos. Ele diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Algumas versões como o cedro do Líbano. É interessante como a palavra de Deus, ela sempre utiliza aquilo que é material para nos ensinar no espiritual. A palavra de Salmos, ela nos diz, e eu quero colocar aqui o justo como o crente, como o cristão. Aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus e por ele foi justificado. Não é o justo aquele que faz o bem, que faz as coisas certinhas, que não comete nenhum tipo de erro. Mas é o justo aquele que entregou a sua vida a Jesus, pelo sangue dele foi justificado e hoje vive para o reino. Esse é o justo que eu quero tratar com vocês nessa manhã. O texto ele nos fala de duas árvores com características totalmente diferentes. Uma é encontrada geralmente no deserto, lugares áridos. A outra, na maioria das vezes, em lugares bastante altos. Mas o que o salmista, quer nos trazer? O que nós precisamos refletir e extrair desse texto pela manhã? Vamos falar primeiro da palmeira, A palmeira são árvores comumente encontradas em desertos e praias. Quem conhece palmeira aqui? Tá? Só para poder ficar claro. Palmeira, árvore. Tá? Tem uma pessoa que não está presente aqui. Eu preparei uma piadinha, mas então agora não vem ao caso. Palmeira tem no mundo todo, mas não tem mundial, mas está tranquilo. Não me segurei. Mas está valendo. Humberto, você vai ver isso depois. Então, nesse texto de Salmos, provavelmente a palmeira citada é a tamareira, que era a palmeira mais comum no ambiente ali da Ásia, alguma coisa desse tipo. Porém, nós temos palmeira como o coqueiro. O coqueiro é uma palmeira, O palmito vem de uma palmeira. Então, existem palmeiras frutíferas, existem palmeiras que não dão fruta, mas o caule dela serve como alimento. Mas uma coisa que é comum é que ela sempre estará em terreno arenoso. Palmeira, é difícil você ter palmeira atingir o potencial dela em terra muito úmida. Ela é uma árvore de lugares secos. E aí algumas curiosidades. Ela pode atingir de 15 a 25 metros de altura. A tâmara, como estamos falando aqui da palmeira tamareira, ela é rica em hidratos de carbono, potássio, cobre, magnésio e cálcio. Você sabia disso? Que uma frutinha daquela que vende embalada no mercado muito ruim. Eu comprei um pacotinho uma vez para poder experimentar. Tem quem goste. Para mim, é muito ruim. Comi a caixinha toda porque eu paguei por ela. Mas é muito ruim. Mas eu não sabia que ela tinha esses nutrientes todos. Então, assim, faz bem introduzir a tâmara na nossa alimentação diária. Ela também contém tiramina, celulose, frutose e ferro. Um negocinho desse tamanho. Altamente energética e benéfica para a saúde.
as tamareiras, né, elas não possuem uma raiz única. Quem já foi em praia e viu as raízes de palmeira em praia? Já viu que não é aquela coisa grossa, mas é um montão de ramificação? Já perceberam como é que é? Ela é típica para o terreno. Porque se ela fosse algo muito grosso, muito rígido, né, qualquer vento poderia arrancá-la do solo. E quem já viu aqui em tempestades a palmeira se envergando e voltando? Né? Guardem isso, a palmeira em ventos fortes, ela se enverga, mas não quebra. E quando a tempestade passa, ela volta ao normal. Características para o crente. Tá? Florescer como a palmeira me faz pensar que, como justos, é desejo do Senhor que venhamos a florescer em lugares difíceis. Como o Senhor tem dito que o justo florescerá como a palmeira, alguns de nós serão chamados para florescer no deserto, num lugar árido, muitas das vezes num lugar de sofrimento, num lugar de provação, mas é ali que o Senhor te fará florescer. E a gente sabe que quando uma árvore frutífera está com flores, é anúncio de que virão frutos. Isso independente do local. Ainda que seja no deserto, o momento em que a palmeira começar a dar flores, é certeza de que virão frutos. E esse fruto servirá de alimento para aqueles que estão ao seu redor. Amém? Só que tem um detalhe. Quem aqui já ouviu aquele ditado? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Já ouviu isso? Alguma vez? Sabe a origem? Não? É que a tâmara, uma vez plantada, ela só vai dar o seu primeiro fruto depois de 80 a 100 anos. É desse jeito. Sabe o que eu entendo com isso? Que florescer como a palmeira implica em nossas vidas as responsabilidades de plantarmos agora aquilo que vamos colher lá no futuro, com a possibilidade de que não estejamos vivos para ver o resultado. Mas precisamos plantar hoje, ainda que demore, porque a demora é um conceito nosso, né? Mas tudo acontecerá no tempo do Senhor. Plante agora, né? Invista, né, em seus filhos, invista em seus familiares, invista nas crianças aqui dessa igreja. Porque eu tenho certeza de que o fruto que nós queremos colher, talvez não estejamos aptos a isso. Mas as futuras gerações irão colher, e eu creio que elas saberão quem foi que plantou. Tá? Então, o texto, né, de Salmos, ele continua dizendo lá que mesmo na velhice darão frutos. Então, que nós possamos, né, florescer como a palmeira. Ainda que estejamos em lugares áridos, em lugares de provação, ainda que venha a tempestade e faça o nosso caule envergar, ao ponto de nossas folhas tocarem o chão, com certeza, depois da tempestade vem a bonança. E nós nos colocaremos de pé novamente, floridos, fortes, porque o Senhor é conosco. A segunda árvore é o cedro, mais especificamente o cedro do Líbano. Diferentemente da palmeira, né, como eu disse anteriormente, que vai encontrar muito em lugares arenosos, o cedro ele é uma árvore de lugares altos. Né, a pesquisa que eu fiz, essas árvores são encontradas em altitudes acima de 1.000 metros.
né? Aqui em São José, como estamos em torno de 800 e alguma coisa, 900, é um tipo de árvore que talvez não gostasse muito daqui. Até porque é uma árvore que gosta de sol, né? E sol aqui em São José é um negócio complicado. Mas ela cresce, né, a partir dos 1.000 metros a 2.200 de altura. É uma árvore que gosta muito de sol. Ela é intolerante à sombra. Ela não se desenvolve na sombra. Tem até um dado interessante de que você não vai encontrar cedros, né, como eu posso dizer? Você não vai encontrar 2 árvores de cedro dentro do mesmo raio. O que seria o raio? Ela plantada até a ponta do maior galho. Nessa distância, você não vai encontrar outra, porque ela não cresce. Ela só vai crescer a partir dali. Olha que interessante. Então, se você for ver uma floresta de cedros, você vai ver várias árvores, mas nunca uma junta da outra. Por quê? Porque ela é independente, ela não gosta de sombra, tá? E um negócio legal, se a palmeira chega até 25, o cedro é uma árvore que pode medir de 40 a 60 metros de altura. É alto, não é? 60 metros. E o seu diâmetro, ou seja, de ponta a ponta dos maiores galhos, pode atingir 14 metros, podendo viver de 1.000 a 3.000 anos. Isso quer dizer que uma árvore que foi plantada lá quando Jesus nasceu, ela está em pé até hoje. Ó, que coisa maravilhosa. Então você percebe que, sendo como cedros no Líbano, a palavra de Deus nos oferece longevidade. Se você viver uma vida dentro daquilo que Deus tem para você, você terá os seus dias multiplicados aqui nessa terra. E não é uma árvore qualquer, tá? É uma árvore que foi utilizada na construção de navios, templos e palácios. Inclusive o Palácio de Salomão utilizou muitos cedros, por ser uma madeira forte e que com um cheiro muito agradável, né? E, tem o símbolo também de resistência. Porém, o que eu quero te dizer é que, ainda que ela seja uma árvore que foi utilizada para a construção de tantas coisas, o salmista, ele não quer chamar a nossa atenção para os resultados, por aquilo que poderemos ser ou fazer. Ele nos chama a atenção para o processo. E nessa questão do processo, eu quero focar aqui no cedro do Líbano. Ele tem dados, assim, né, sensacionais. Eu sou um cara de exatas, então eu gosto muito de números, né? Eu gosto, né, fora a minha fé em Cristo, eu gosto daquilo que eu posso provar, né? 1 mais 1, 2, e é desse jeito. Então, crescer como cedro é um processo lento. Vocês imaginem, uma árvore que pode atingir 60 metros de altura, viver de 1.000 a 3.000 anos. Vocês acreditariam que nos 3 primeiros anos de vida, ela só tem 5 centímetros de altura? Tem noção? 3 anos plantado na terra e só crescer 5 centímetros. O que o cedro quer dizer para a gente? Crente, não se preocupe com a sua altura. Não se preocupe com aquilo, o quanto você vai crescer dentro do reino de Deus. Não se preocupe se você vai ter um cargo na igreja, se você vai ter um ministério. Não se preocupe. Nos 3 primeiros anos, você vai ser uma coisinha desse tamanho. Mas, em contrapartida, a raiz do cedro, ela já está com 1,5 metro. O que a palavra de Deus está dizendo para mim? Não se preocupe em crescer onde as pessoas podem te ver. Procure aprofundar as suas raízes. Procure ter fundamento. E algo muito interessante, isso
né, me fez emocionar em casa e está fazendo aqui também, é que a raiz do cedro, quando ela cresce em busca dos lençóis de água, diferentemente de outras árvores, quando ela encontra um obstáculo, normalmente uma raiz, quando está crescendo e encontra uma rocha, ela para de crescer, né? Ela não se esforça. Por isso, muitas árvores, hoje você vê ela alta, grande, bonita, mas o vento a derruba. Por quê? Porque ela não cresceu o quanto ela poderia. O cedro não. É muito interessante. Quando ele encontra uma rocha, a raiz dele abraça a rocha e continua crescendo até achar água. Olha uma lição para nossas vidas. Crente, quer crescer? Aprofunde suas raízes e agarre a rocha. Agarre a rocha, porque é dessa rocha, é a partir dessa rocha que você vai encontrar água para a sua vida. E continua, muito interessante, né? Aprofundou, encontrou a rocha, conseguiu o lençol d'água e a partir daí, ela vai crescer. E algo muito interessante para o cedro também, é que com 200 anos, a partir de 200 anos, é que ela realmente começa a sua trajetória para alcançar o seu potencial de 40 a 60 metros. Percebe? A tâmara só vai dar fruto a partir de 80 a 100 anos. O cedro, ele só vai crescer para se tornar uma árvore exuberante a partir de 200 anos. Então, a proposta para o crente não é crescer para que o mundo veja. É crescer para que tenhamos fundamento e firmeza, convicção nas coisas que cremos. Para quê? Para que aí sim, quando o mundo precisar, nós sejamos uma fonte de nutrientes. A tamareira, ela vai oferecer alimento. O cedro vai oferecer porto seguro. O cedro é uma árvore onde pássaros vêm fazer o seu ninho. Né? Quero aqui, isso é um dado que não teve na minha pesquisa, mas eu quero acreditar que pássaros, né, que estão ali viajando em grupo, ao encontrar um cedro, né, podem ali pousar e descansar. Então tenha certeza de que, independente de onde estejamos, seja no deserto, seja em altos lugares, Deus quer que servamos de alimento para aqueles que estão com fome. Deus quer que sejamos um lugar de descanso para aqueles que estão cansados de buscar refúgio nessa vida. E Ele quer fazer isso comigo e também com você. Que possamos, então, né, colocar as nossas vidas na mão do Senhor. É possível que estejamos hoje passando situações onde realmente pensamos assim, caramba, que deserto é esse? Mas será que não é nesse deserto que Deus quer te fazer florescer? Será que não é nesse deserto que Deus quer te fazer frutificar? E será que não é nesse deserto que existem pessoas precisando do seu apoio, do seu auxílio? Né? Eu aprendi que as dificuldades que eu passo são para me fortalecer. Porque eu acredito na possibilidade de Deus colocar no meu caminho pessoas que poderão passar pela mesma coisa. E como eu já fui vitorioso, eu tenho o dever de ajudar aquelas pessoas a também serem vitoriosas. Encontrar uma tamareira no deserto é muitas das vezes para a gente alívio. Por quê? Porque eu vou ter sombra, eu vou ter alimento, e não só um alimento que vai suprir a minha fome do dia, eu vou ter um alimento rico em nutrientes. E o alimento que nós temos para oferecer é a palavra do Senhor. Então que você possa não somente florescer, mas florescer com frutos bons. Porque a árvore será conhecida pelas folhas?
pelas flores, mas pelo fruto. Será conhecida, mas ela só será aprovada se o fruto for bom. Percebe isso? Você poderá crescer, você poderá florescer, você poderá dar frutos. E Deus vai permitir nessas 3 fases da nossa vida. Mas o fruto só será bom se ele estiver dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas. E sendo como cedro, nós seremos um porto seguro, um lugar de descanso, um lugar de sombra para aqueles que estão caminhando sem rumo nessa vida. É difícil enxergar uma árvore de 60 metros de altura? Não, não é difícil enxergar. Ao longe é possível enxergar. E Deus quer fazer isso conosco. No tempo certo, aqueles que carecem de conhecer o reino, aqueles que carecem de salvação, essas pessoas vão olhar para nós e perceber que nós não somos, nós temos aquilo que elas necessitam. Então eu quero te convidar para que nesse ano de 2025, permita-se florescer no jardim do Senhor. Permita-se crescer nas alturas onde o Senhor quer te colocar. Alimente o faminto e dê abrigo ao cansado. Amém, queridos? Amém. Eu volto a palavra com o pastor Elias.